finally, chegamos ao final da nossa aula de movimento harmônico simples, parte 7. Hoje, gráficos do MHS, que esbarramos até com uma representação nas aulas que está no card, e a revisão do que a gente tem que guardar, tá no coração sobre esse tema, tá? Qualquer dúvida, por favor, aqui está meu e-mail. Vamos então, que é rapidão. Galera, primeiramente, talvez esteja alguns resquícios lá no ensino médio, no meio das teias aranhas mentais, como ler um gráfico. Primeiramente, o gráfico sempre vai ser um sobe e desce, tá? Do movimento harmônico simples, só vai diferenciar se vai ser um cosseno ou um seno, tá? E em que momento cada um vai ser um cosseno ou um seno. Tem um lance esperto aí. Mas primeiramente, um ciclo, como que é um ciclo? Ou seja, um ciclo seria, aqui está o carrinho, ele vai e volta, ou seja, um ciclo é quando ele vai e volta, ou seja, uma volta no quarteirão, um ciclo, entendeu? Quando ele começa e chega ao ponto final, na onde ele vai começar de novo, isso é um ciclo. Num gráfico, como a gente pode ler sobre isso? Vão ser dois pontos aqui, dois picos. Se eu tenho dois picos, é que ó, um pico aqui, isso é um ciclo. Vai estar aqui algum valor aqui embaixo que você vai ter ali o comprimento daquela onda, tá? Ou então dois vales também, dá para você tirar. Lembrando que o pico aqui em cima é chamado de deslocamento máximo, embaixo também. E esse deslocamento máximo aqui, onde está o eixo X, seria a amplitude dessa onda. Como eu posso calcular a amplitude da onda vendo um gráfico? Galera, eixo X aqui, né, que corta bem aqui no meio, e eu pego daqui para cima ou daqui para baixo, porque ele pegou aqui essa ponta aqui embaixo, beleza? Bom, vamos então, gráfico, então posição, velocidade e aceleração do MHS. A posição, gente, vocês também vão encontrar como gráfico da elongação. Por que isso? Ah, faz sentido, a gente está trabalhando com mola, olha, elongação, certo? Elongação. Vocês também podem esbarrar com esse tipo de palavra, tá? Então, já é mais uma palavra para guardar para vocês no dicionário, que elongação é posição, deslocamento. Essa é a clássica. Lembra lá nas aulas de equação do movimento, de equação diferencial do segundo grau, nós tínhamos que a solução mais simples é a amplitude vezes cosseno WT mais φ zero, fecha parênteses, pode ser φ ou θ, que é a fase, tá? Pode ser φ ou θ, é a mesma coisa, depende do livro que você está estudando, mas é a fase. A posição ou elongação vai ser sempre um gráfico de cossenoide. É meio pleonasmo isso, porque aqui está o cosseno, não vai fugir da sua raiz, é uma cossenoide. O que caracteriza uma cossenoide é que ela começa no eixo Y, tá bom? Ela começa no eixo Y, pode ser tanto positivo como negativo, tá? Mas começa no eixo Y. E sempre reparando aqui que o nosso eixo Y, nossa coordenada, está a nos mostrar. Aqui é o E de logação, podia ser X, mas tem uma pegadinha aí que pode nos confundir em algum momento. Galera, deixei um link aqui para vocês, ou então está descrito aqui abaixo. Tem um professor que faz um vídeo bem curtinho mostrando como construir isso daqui junto com isso, tá? Entra lá, anota no pergaminho, que é bem legal. Agora, velocidade. Se a gente tem a posição e ela está variando no tempo, ao ter aqui, nós podemos o que? Fazer a primeira derivada e nós teremos quem? A velocidade, certo? E como que é a velocidade no movimento MHS? Bom, velocidade vai ser a primeira derivada daquela expressão. Derivando o cosseno, nós encontramos quem? O seno, certo? O que vai mudar vai ser o valor de amplitude, o valor de W, o valor de fase, tá? Isso que vai mudar. Mas o cosseno, primeira derivada, é seno. E a senoide, o que diferencia de uma cossenoide é que ela não começa no eixo Y, ela começa no zero. Olha só, ela começa no zero, beleza? Essa vai ser a nossa representação gráfica da velocidade do movimento HS. Deixo também para vocês, o mesmo professor que fez lá da posição também faz para a velocidade. Bem legalzinho, bem explicadinho. E entra lá. Bom, se nós encontramos posição ou elongação, velocidade, o que está faltando? Aceleração, derivada segunda. Aí na derivada segunda a gente volta a ter o cosseno na expressão. Por isso, se só aparecer um gráfico assim para vocês, ai meu Deus, já
Começa aqui no eixo Y na posição. Cuidado, leia o que ele está representando. Aqui, ó, A de aceleração, certo? Não é a posição, porque senão estaria um X ou o E, é o A, tá? Aí você tem que ficar de olho para quando você ler o gráfico, o que o eixo está me dizendo, o que ele quer me falar, tá? E é uma cossenoide, beleza? Juntando os três gráficos, o que vai diferenciar principalmente deslocamento e aceleração, já que ambos são uma cossenoide? O que diferencia vai ser a sua amplitude, olha só. Em azul a gente tem a aceleração, começa também no eixo Y, é uma cossenoide, e o vermelho é uma cossenoide também, só que é a posição. O que os diferencia? Galera, olha só a amplitude que temos a posição do gráfico em X. Olha a amplitude da aceleração, bem diferente. E faz sentido, porque no X de t, nós não derivamos, tá ali, ó, X de t, por isso tem uma amplitude grande. Só que a aceleração, essa expressão de X de t, para chegar lá na aceleração, foi o quê? Foi derivada duas vezes derivadas no tempo. Por isso que diminuiu a amplitude desse gráfico. Interessante a análise, não? Bom, revisão. O que então, final, o que eu tenho que guardar, então, no meu coração sobre esse tema? Bom, a solução mais geral, lembrando que é uma equação diferencial de segundo grau, a solução mais geral, mais simples, é a x igual a cosseno de WT mais φ. Sendo que A é o que? Amplitude, W é a frequência angular e φ é a fase. E tem umas características que a gente vai guardar também para sempre no nosso coração. Para uma massa em uma mola, a frequência não depende da amplitude. Isso, na realidade, é geral para qualquer movimento harmônico simples, tá? E a oscilação ocorre ao redor do ponto de equilíbrio, onde a força resultante é nula. Isso faz sentido. Lembra aquele exemplo lá do carrinho? Ele está no ponto de equilíbrio. Se ele sai do ponto de equilíbrio, ele fica oscilando até a força elástica terminar sua ação e ele volta para o ponto de equilíbrio, certo? E outra coisa que tem que se lembrar de movimento harmônico simples é aquela aula bem especial que está aqui no card, se eu não me engano é a aula 5, que quando só falamos do pêndulo simples, certo? Ele tem uma característica especial porque o período dele, o T maiúsculo, depende o quê? Do comprimento aqui, né? Do comprimento do fio do pêndulo, dividido pela G, a gravidade, raiz de 2π, tá? Isso também, ele impactou, o estudo do pêndulo simples impactou a ciência na época. Se vocês chegaram a ver os links que eu deixei para você da história da ciência, porque os relógios começaram a ser mais fidedignos, necessários, através do pêndulo simples, tá bom? Bom, galera, esse foi o nosso final do movimento harmônico simples. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? O que eu gostaria que vocês aprendessem desta tema. Deixe o meu e-mail, qualquer coisa, manda meu e-mail para mim. Os próximos tópicos que estavam lá no nosso plano, vou apresentar para vocês um PDF, um estudo bem dirigido, curto, falando sobre esses dois tópicos aqui, tipos de ondas e o princípio de suposição de ondas, tá? Hoje mesmo também, que é dia 7/8, vou lançar a lista sobre o tema do movimento harmônico simples. A lista está bem suave na nave, tá? Consultem o livro Halley, Tipo Moisés, que vocês vão ter tranquilamente para fazer. É um pouquinho trabalhoso, mas é bem suave na nave, tá bom? Um beijo para vocês, qualquer dúvida tem meu e-mail. God bless us e até a próxima.